que o Senhor, Pai, esteja cada vez mais manifestando a sua presença neste lugar, Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor faz presente aqui, Papai. Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tira toda a cegueira espiritual, toda a surdez espiritual, Pai, que essa palavra venha entrar, Senhor, como uma faca, Pai, que corte dos dois lados, ó Pai, que ela possa, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, transformar o nosso ser, Pai. Eu te peço, Pai, que eu seja, Pai, canal de bênção, Pai, para essa igreja, Pai. Usa a minha boca, Pai, e não permita, Pai, nenhuma palavra que saia dela, Pai, que não venha do Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, igreja. Sabe, gente, eu parei para pensar que como é fácil ter a nossa fé oscilada. Como é fácil a gente oscilar a fé baseado no que a gente sente, baseado no que a gente vê, sabe? Baseado nas circunstâncias que a gente se encontra muitas vezes, sabe? E eu comecei a orar, eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja, né? E numa manhã, sabe, no meu devocional lá em casa com a minha esposa, Deus trouxe uma palavra muito forte para a gente em Jeremias. Mas eu falei, Senhor, será que é isso que o Senhor quer falar com a igreja? Será que é isso que o Senhor quer tratar com a igreja? Eu sei que para mim já foi forte, sabe? Mas, mesmo assim, eu continuei orando, a gente junto em casa, e eu abri a palavra do Senhor à noite, como é de praxe nosso, né? Para Deus falar, e Deus falou tão forte através da vida de Jó 19. E Jó 19, ele mostrou assim, como a gente não pode deixar que nossas emoções falem mais alto que a verdade que nós estamos vivendo, sabe? A gente não pode, a verdade de Deus, ela tem que ser uma verdade a principal em nossas vidas. E daí, eu percebi que a gente precisa tirar assim as nossas emoções do controle e viver na verdade do Senhor. E Jó exatamente fez isso em Jó 19, sabe? Se você vê o que Jó estava passando naquele momento, Jó estava esmagado, Jó tinha sido destruído, Jó estava passando por um momento assim, devastado. Nada que a gente possa imaginar o que Jó estava passando, sabe? Ali naquele momento, sabe? E Jó falou em Jó 19, 25. Porque eu sei que meu Redentor vive, e é por fim se levantará sobre a terra. Mas olha que Jó fala. Jó lhe disse, porque eu sei que meu Redentor vive. Cara, ele não disse, sabe, eu sinto, ele não disse eu estou vendo, ele não disse eu entendo, ele disse eu sei. Olha que poder essa palavra que ele disse, eu sei. Isso não é, gente, nenhum tipo de emoção que ele estava vivendo, é uma convicção, ele tinha uma convicção de quem era Deus, sabe? E é esse tipo de fé que eu quero vir falar com vocês nessa manhã, sabe? É uma fé que não é guiada pelo que você sente, uma fé que não é guiada pelas suas emoções, mas é uma fé guiada por quem Deus é. Quando a gente olha essa declaração de Jó, a gente pode imaginar que Jó está vivendo um momento assim forte, né? Porque para quem faz uma declaração dessa, ele é uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que não tem problema nenhum, que está com as circunstâncias todas resolvidas, né? Mas você olhar no contexto de Jó 19, você chora. Jó estava ali quebrado, Jó estava um homem totalmente instável, sabe? E daí vem o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. É o ponto que fala o seguinte: a dor não anula a nossa fé. Ela revela em quem nós estamos firmados. Sabe? Por quê? Olha como Jó estava vivendo. Jó estava vivendo um momento assim que, para os nossos olhos, não tinha mais, vamos dizer assim, saída. Não tinha circunstâncias, não tinha como a gente imaginar ele. Mas ele declarou uma frase. Eu sei que meu Redentor vive. No momento que ele estava
totalmente quebrado, um momento que ele estava arrasado, sabe? Se a gente pegar junto a palavra dele, do Senhor, a partir do verso de número 13, que é um pouco antes dele declarar essa frase, eu queria que nós lêssemos junto, Jó 19, versículo de número 13. Fala o seguinte, está no telão? Vou ler na minha versão aqui, que fala o seguinte: meus irmãos se mantêm afastados, meus conhecidos se voltaram contra mim, minha família se foi, meus amigos chegados me esqueceram, meus hóspedes, criadas me consideram um estranho, para eles sou como um estrangeiro. Quando chamo meu servo, ele não vem. Tenho que suplicar, meu hálito enjoa minha esposa. Sou rejeitado pela minha própria família. Até as crianças me desprezam. Quando me levanto para falar, eles me dão as costas. Meus amigos chegados me detestam. Aquele que eu amo se voltam contra mim. Fui reduzido a pele e osso. Escapei da morte por um triz. Você pode imaginar o que Jó estava vivendo? Jó estava ali, vivendo um momento de extrema dor. Extrema dor. Eu não sei como é passar por esse tipo de dor que Jó estava vivendo. Eu posso até imaginar, mas eu não posso estar na pele dele. Sabe? Imagina, a esposa não queria ele perto, as crianças não queriam perto, os amigos mais chegados não queriam ele perto. Ele estava vivendo exatamente, sabe, isolado. Sabe? Pensa. E eu parei para pensar que algo muito grande sobre isso, sabe? Que existem dores que são dores visíveis, mas existem dores que são dores invisíveis que nós carregamos, sabe? São dores que só nós silenciosamente estamos passando, que às vezes quem está do nosso lado não sabe que nós estamos passando. Mas existem essas dores que nós estamos carregando, essas marcas dentro de nós, sabe? E é exatamente nesse lugar de fé de Jó que se torna tão poderoso, sabe? Porque ele não sentia apenas, ele não apenas deixava essa dor de lado para falar, ele estava sentindo, mas ele mesmo assim, ele entendeu que o Salvador vive. Mesmo assim, ele entendeu que Deus era maior que todas essas coisas. A fé dele não foi destruída, sabe, através do cenário que ele estava passando, sabe? A fé dele foi construída através de quem ele sabia que era Deus. E esses dias eu estava pensando sobre isso. Muitos irmãos vieram aqui para reformar a igreja ficou linda, não ficou? Olha aí, olha para o lado aí para você ver, ó que bonito, espaço grandão, maravilhoso. Vários irmãos vieram aqui depois do trabalho, vieram cansados, outros que nem o Ismael falou, o pastor Wagner falou que o Ismael chegou aqui pela manhã, outros deixaram o trabalho e vieram aqui ajudar, foram uma equipe maravilhosa que Deus levantou aqui para deixar tudo pronto. Mas acho que na quarta-feira a gente estava passando os fios aqui, o Ismael tinha chegado acho que 1h daqui, eu cheguei, era umas 2h30, 3h, e passamos, trabalhamos, já era umas 8h, por aí, umas 7h30, 8h, eu até brinquei com ele, eu falei assim, né, a gente passou o dia inteiro aqui, e se alguém chegar aqui na igreja, parece que não aconteceu nada, né? E nós trabalhamos duro, né, passando fio, cabeamos tudo escondido por trás das paredes para ninguém ver aí. Se você olhar, procurar fio passando aí da mídia, aí você não vai achar que nós colocamos tudo escondidinho, né? E às vezes é nessas coisas que a gente sabe que às vezes a gente não vê aparecer, sabe? Não vê acontecer, mas são essenciais para que tudo isso aqui funcione.
Porque se não fosse os fios passando, se não fosse isso acontecendo, a mídia não estaria aqui, o som não estaria funcionando hoje. E esse tipo de coisas que acontecem no escondido, às vezes, que às vezes a gente não dá valor, mas que faz muito sentido. Ontem nós estávamos aqui no Ignite, falando sobre Salmo 37, eu até brinquei com eles que foi um espólio do que eu queria trazer hoje para a igreja, mas Salmo 37 falava sobre, para a gente se alegrar no Senhor, e que Ele realizaria os desejos do nosso coração. E essa forma de a gente se realizar, se alegrar no Senhor, é entender o coração do Senhor, né? Porque quando a gente entende o coração do Senhor, a gente sabe que Ele vai entregar aquilo que de fato nós pedimos, porque nós estamos pedindo conforme o coração dEle. E mesmo assim, numa obra, numa fundação, numa construção, a gente passa, a gente vê aquele monte de buraco, monte de concreto, coisas feias ali acontecendo, mas como aquilo é importante para que a fé, para que a construção seja estabelecida, assim como a nossa fé, a gente precisa também trazer algumas raízes, trazer alguns alicerces, sabe? Para que tudo aquilo que a gente está passando ou vivendo não seja abalado. E Jó era firmado nesse tipo de alicerce, porque ali ele foi chacoalhado de uma forma tão tremenda ali, ele passou por tudo aquilo, e mesmo assim ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. O barco chacoalhou, estava tudo acontecendo ali para ele, assim, de uma forma que era inevitável, mas mesmo assim ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E Deus falou muito grande através disso comigo, sabe? Tem tantas coisas que Deus faz no oculto, antes de se revelar ao público. São tantas coisas. Ele nos molda, Ele quer levar a gente no secreto, Ele quer que a gente estabeleça esse lugar para a nossa fé crescer, de uma forma que a gente não entenda, sabe? Talvez, sabe, Deus não esteja apenas permitindo esse processo, às vezes na nossa vida, ou na vida do Jó, mas Ele está nos fortalecendo para entregar algo muito maior, sabe? Ele está nos fortalecendo para nos entregar algo muito maior que nós nem imaginamos. Por isso que não é da nossa forma, sempre é da forma dEle. E aqui é um ponto que eu queria chegar nessa manhã. A dor, ela não destrói a nossa fé, sabe? A dor nunca destrói a nossa fé, mas ela revela onde a nossa fé está apoiada. Porque nós vamos sentir dor, nós vamos passar por dor. Mas Ele estará conosco o tempo todo. Ele que nos fortalece, Ele que cuida de nossas vidas, sabe? É muito fácil, gente, ter uma fé firmada quando está tudo bem. Quando está tudo tranquilo, quando você está com o dinheiro, a conta cheia, quando não tem ninguém enfermo em casa. Eu tenho fé. É muito fácil falar eu tenho fé. Mas quando a dor vem, ela revela se a nossa fé ela é real ou ela é superficial, sabe? Jó, ele não negou a dor, sabe? Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não fingiu. Jó, ele simplesmente, ele não abandonou a fé. E muitas vezes é isso que nós precisamos, não abandonar a fé. Não abandonar de ver quem Deus é em nossas vidas. Mesmo sem resposta, mesmo sem entender, sabe? Jó disse, eu sei. Olha que declaração forte. Eu sei que meu Redentor vive. Gente, aí entra o segundo ponto.
quando eu não entendo o processo, eu preciso firmar em quem Deus é. Sabe? A busca intensa da palavra do Senhor nos firma, nos dá raízes, nos leva a um nível de profundidade, que quando vem a dor, quando vem o problema, nada acontece, nada nos abala, sabe? Essa semana, eu estava trabalhando, e eu recebi uma mensagem no celular. Na verdade, eu recebi uma ligação primeiramente. E quando eu peguei o telefone, era minha irmã me ligando, do Brasil, né? E eu peguei e falei assim, não posso atender agora. A gente estava fazendo uma concretagem. Coloquei no bolso, mas aquilo ficou na minha cabeça. O que ela está me ligando nessa hora, né? E eu, trabalhando as minhas emoções ali no meio do trabalho, né? Eu peguei e falei assim para o Senhor, Senhor, daqui a pouco eu ligo para ela, mas eu acho que está tudo bem. Porque se tivesse alguma coisa bem ruim acontecendo, meu pai, minha mãe, estava todo mundo me ligando aqui. Então, vamos deixar as coisas acontecer, vamos continuar o trabalho, confio no Senhor. E daqui a pouco eu mandei uma mensagem para ela, eu não posso atender agora, mas está tudo bem? Ela disse, agora está tudo bem. Daí eu falei, mas por quê? O pai não te ligou? Eu falei, não. Ele falou, a mãe capotou o carro. Meu coração ficou muito apertado naquele momento ali. Eu falei assim, Jesus, se meu pai não me ligou, ou que está muito ruim, ou que está tudo bem lá, né? Mas eu peguei o telefone, falei para o meu supervisor, eu preciso fazer uma ligação. Ele me deixou ligar, eu fui lá, liguei para o meu pai falou assim, pai, está tudo bem aí? Eu falei assim, não, sua mãe sofreu um acidente com o seu avô e sua avó dentro do carro. Eu falei, mas está tudo bem? Ele falou, está tudo bem, foi um grande livramento do Senhor. Foi um grande livramento. Ela estava mais de 120 km por hora, vindo da fazenda, uma moto entrou na frente do carro, ela, para não atropelar a moto, ela puxou o carro dançou na rodovia e foi barranco abaixo, no meio do mato. Só que o carro deu PT, os airbags abriu, mas aqui está tudo bem. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Sua avó estava sem cinto atrás, ela não teve um arranhão. O guarda-chuva que eu guardava atrás do banco do carro quebrou em pedaços. E ninguém aconteceu nada. Só eu, daí meu pai falou, só sua mãe que queimou um pouquinho o braço, assim, quando o airbag abriu. Por que eu disse isso? Porque eu sei quem Deus é. Eu sei o que Deus faz em nossas vidas. As coisas podem acontecer. Mas quando a gente sabe quem é Deus, Deus cuida de todos os detalhes. É todos os detalhes. Isso pode ser uma coisa tão pequena para alguns, mas para mim foi tão grande. Esse pequeno detalhe do Senhor, esse livramento, que eu poderia estar hoje dando uma notícia ao contrário. Eu podia estar dando uma notícia que meus avós e minha mãe tinham falecido. Mas Deus não permitiu isso. E Deus é maravilhoso, e Deus fez isso assim, com Jó, sabe? Jó, ele não teve a sua fé anulada com a dor dele. E Jó, ele não tinha resposta para o que ele estava vivendo. Ele não tinha. Ele não sabia porque tudo aquilo estava acontecendo. Se você já leu o texto de Jó, você sabe que Jó era um cara tão precavido, que ele fazia ofertas, porque os filhos faziam festa, só para que os filhos dele tivessem feito alguma coisa que desagradasse a Deus. Ele já tinha pedido perdão pelos filhos dele. E tudo aquilo acontecendo na vida desse homem. Então ele não sabia por que estava acontecendo toda aquela dor, aquele momento que estava passando. Como eu disse, essa semana foi uma semana bem conturbada, sabe? Bem assim, para mim, uma semana bem difícil. Minhas emoções estavam lá em cima.
estavam acontecendo coisas com pessoas que eu amo, e nós oramos e pedindo o livramento do Senhor por algumas coisas ali acontecendo. E aquela angústia que a gente sente no coração de saber quem Deus é, como eu disse, mas a gente não ter respostas para as situações que nós estamos passando. Isso move, isso machuca a gente, isso deixa a gente assim, aflito. E eu ligava para minha esposa, a gente orava junto, eu ligava para meus amigos, perguntava, e aí, tem alguma resposta? E a gente orando, e a gente pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, para que o Senhor trazesse a resposta que só Ele tinha, porque nas nossas mãos, gente, a gente não podia fazer mais nada. E a gente começou a ver cada detalhe do Senhor acontecendo, sabe? Cada coisa do Senhor, assim, cada resposta do Senhor, o Senhor cumprindo, o Senhor fazendo, mas para trazer aquela resposta, para a gente receber aquela resposta, foi uma dor. Mas mesmo assim a gente falava, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem a melhor resposta, nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo, o Senhor sabe todas as coisas. E é muitas vezes, gente, nesse lugar desconfortável para nós, que nossa fé é testada. É nesse lugar que não depende mais das nossas mãos, sabe? Não depende de nada que a gente possa fazer. Nada. Só depende dEle. Que nós precisamos deleitar nele. Tirar nossas emoções de lado. Tirar nossos sentimentos, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que estamos olhando. E acreditar que o nosso Salvador vive, que Ele está indo na nossa frente, fazendo tudo por nós. É tudo por nós. Como eu disse, é muito fácil a gente confiar quando tudo vai tranquilo. É muito fácil. É muito fácil a gente permanecer firme quando as coisas fazem sentido. Mas e quando as coisas não fazem sentido? Sabe, quando a gente ora e não vê resposta, a gente busca e não encontra nada, a gente chora e não tem nossos choros sendo atendidos, sabe? A gente... Essa é a parte mais difícil para nós. E Jó estava passando por esse momento difícil, sabe? Ele estava passando por esse momento difícil, porque estava passando coisas na vida dele ali que ele não entendia o que estava acontecendo, sabe? E o que é poderoso nisso em Jó? Que mesmo sem entender as explicações, mesmo sem entender o cenário, ele ficou firmado em quem Deus é. Ele ficou firmado num Deus que pode mudar as pessoas que estão ao nosso redor, pode mudar as nossas emoções, pode mudar o cenário que nós estamos vivendo, mas o Deus que nós servimos, Ele não muda. Sabe, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus imutável. Isso muda tudo, gente. Que é aí que entra uma maturidade espiritual. Que é nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, mas vivemos pelaquilo que Deus é. É a gente firmar a nossa fé na verdadeira palavra do Senhor, na verdade do Senhor que Ele nos ensina, não naquilo que nós sentimos. Nós precisamos parar de ler a Bíblia ou de viver as Escrituras na simples maneira de eu acho aquilo, eu penso dessa maneira. Chega, gente. Nós precisamos viver a Escritura porque ela fala. Eu acho tem que sair do nosso vocabulário. Nós precisamos parar de falar eu acho para tudo. Eu acho que é assim porque eu aprendi dessa maneira. Você leu? Você buscou a palavra de Deus para entender o que Deus te ensinou? Ou só os seus sentimentos estão movendo você?
Uma fé imatura é uma fé que fala, eu confio quando eu entendo. Mas uma fé madura, ela fala que você vai continuar confiando mesmo sem entender nada. Provérbios 3, de 5 a 6, fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Esse provérbio já virou até jargão, né? Mas presta atenção. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Jó, ele não disse que ia melhorar. Jó, ele não quis explicar o processo que ele estava vivendo. Ele não quis ali dizer ou questionar porque ele estava passando por aquilo. Ele simplesmente disse que Deus vive. Sabe, gente, talvez hoje Deus esteja ensinando algumas pessoas, como me ensinou, a entender que quando a gente falta resposta, a gente precisa se firmar na presença dEle. Sabe? Quando falta direção, a gente precisa entender o caráter de Deus. Se é um filho, se é um pai mau e o filho pede as coisas ao filho, e o Deus que é um Deus, o pai bom dá as coisas boas ao filho, imagina o que Deus pode fazer. Sabe? Às vezes a gente pede tantas coisas para Deus, a gente pede tantas coisas para o Senhor, mas um pai mau, ele dá coisas boas ao filho, imagina o que Deus pode fazer para nós. Gente, quando faltar entendimento em quem Deus é, a gente tem que entender que Deus nunca perdeu o controle. Nunca perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de tudo. E aí entra o último ponto que eu queria falar essa manhã. Quem conhece o Redentor não termina naquilo que está vivendo. Sabe? Para pensar o que Jó viveu. Jó começou a olhar além do presente. Ele começou a ver o que Deus poderia fazer na vida dele, muito antes daquilo se concretizar. Se Jó ia viver aquilo em vida, ele também não sabia. Mas uma coisa ele sabia, que ele estaria com Deus. E às vezes é o processo que a gente precisa viver, não importar o que nós estamos vivendo, mas nós temos que confiar que aquele que começou a escrever a história, ele vai escrever a história por completo em nossas vidas. Sabe, o Deus que ele, a gente tem que parar de viver achando que, como eu posso falar isso? A gente tem que parar de viver achando que aquilo que nós estamos sentindo já definiu o nosso presente. Ou aquilo que nós estamos olhando já definiu o que nós vamos viver na frente. Sabe? Porque às vezes a gente está naquele momento de dor, está passando por aquele momento de dificuldade, e a gente não vê saída, não vê alternativa. Mas Deus está conosco. Deus está conosco, Deus trouxe uma esperança tão forte ao meu coração. Nós falamos sobre esperança também ontem, que a esperança deve ser a última que morre em nossas vidas. Sabe, a gente tem um irmão que está num leito de enfermidade, a gente tem que orar por ele e não desistir, até que a última palavra venha. Não desistir. Davi, o que Davi fez? Davi, ele se prostrou, ele jejuou, ele orou pela vida do filho dele. Não comeu,
Ele não perdeu a esperança que Deus, mesmo pelas falhas dele, pelos erros dele, Deus poderia fazer algo na vida daquela criança. Mas não aconteceu conforme o coração de Davi. E Deus levou o filho dele. O que ele fez? Ele se levantou, lavou o rosto e disse: tá feito. Agora, o que eu poderia estar suplicando, eu supliquei. Por isso que a esperança, ela nunca deve morrer. A gente precisa, o tempo todo, confiar e acreditar que Deus vai escrever a nossa história. Assim como Jó disse, eu sei, Deus também disse, eu sei. Sabe? Jeremias 29 fala, porque eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você não entende o momento atual. E esse momento atual que você está vivendo não vai definir o que você está vivendo. O que Deus quer falar com você hoje, o que Deus quer te mostrar que a dor não é o seu destino. O processo não é o fim que você está vivendo. A estação que você está não define quem você é. Porque quem conhece o Redentor sabe que Deus ainda vai agir, que Deus ainda vai fazer. E Deus é esse, que como Jó disse eu sei, ele disse eu sei. Esse versículo que eu acabei de ler em Jeremias 29, ele fala, e ele vem na minha mente todas as vezes, sabe? Todas as vezes, sabe? Quando vem um momento de crise em meu coração, eu paro e medito na palavra do Senhor como uma verdade, porque Ele conhece os planos que tem para mim, e Ele disse que são planos para que eu prospere. A prosperidade do Senhor, muitas vezes não é só bens materiais, mas é viver uma vida em harmonia, uma vida em paz, uma vida onde o Senhor está em todos os detalhes, sabe? Quantas pessoas na Bíblia que a gente vê que Deus não livrou do problema, mas ela cuidou durante o problema, sabe? Ele podia tirar Daniel da cova dos leões, ele poderia? Não poderia? Ele poderia falar, não entra, mas ele colocou Daniel lá dentro. Ele permitiu que Daniel entrasse lá dentro. Mas assim como ele permitiu Daniel estivesse lá dentro, ele também permitiu que os leões não devorassem ele. Ele deu uma ordem ali. A fornalha também estava acesa lá no máximo, né? Que as pessoas que acenderam a fornalha não conseguiram nem chegar perto quando foram colocar os servos do Senhor ali dentro. Mas mesmo assim, Ele livrou eles durante aquele problema, durante aquele momento de dor. E é isso que eu queria trazer nessa manhã. O Senhor é o Deus de esperança. O Deus é um Deus que cumpre propósito. Você não sabe o que está acontecendo agora, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um controle de tudo. Sabe, Ele tem um controle de tudo. Ele está escrevendo ainda a sua história. Ele está trazendo esperança para você, porque Ele vai continuar fazendo. Ele não termina a obra dele pela metade. E nós precisamos confiar, nós precisamos jogar nossas emoções de lado, nós precisamos tirar o que nós sentimos de lado, nós precisamos tirar o que nós estamos vendo de lado e focar nossos olhos apenas para Ele. Ele vive. Ele vive. Olhe sempre para Deus.
quando o problema apertar o seu coração. Não olhe o que o seu coração está sentindo. Eu queria que você colocasse de pé. Às vezes Deus está trazendo pessoas, às vezes Deus trouxe pessoas para escutar essa palavra de uma forma diferente. Para mim, falou de uma forma diferente também. Porque Deus aqui não está trazendo ninguém também para consolar, sabe? Mas está trazendo pessoas para se posicionar. Posicionar e colocar a gente num patamar onde nós vamos tirar do nosso vocabulário o eu acho, o eu sinto, eu espero, mas vamos acreditar em quem Deus é. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. O louvor vai cantar uma música. Se você está passando por alguma dor, que você não está conseguindo passar sozinho, às vezes só você está passando por essa dor, eu queria que você viesse aqui para frente. E vocês que estão de pé, com a mão no coração, eu queria que você declarasse algo. Declare todo o seu coração nessa manhã. Assim. Fale bem alto, igreja. Eu ainda estou no processo. Mas Deus ainda tem planos para mim. Eu ainda não entendo tudo, mas eu sei em quem eu tenho crido. E é por isso que eu continuo. Por isso eu permaneço. E por isso eu não vou desistir, porque eu sei que o meu Deus vive. Eu sei que o meu Deus vive. Vamos orar, igreja. Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Pai, nessa manhã, Pai, entregue de todo o coração. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor vive, Pai. Que o Senhor vive, Pai. Porque o Senhor vive, Senhor. Eu não temo o amanhã, Pai. Porque o Senhor vive, Pai. Temor nenhum, Senhor, me atingirá, Papai. Senhor, eu me entrego, Pai, nessa manhã de todo o coração, Pai. Para que o Senhor possa fazer, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Pai, eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou desistir, Senhor, de ficar, ó Pai, firmado, Pai, em Tua palavra, firmado, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem para mim, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que não escreve nada pela metade, não entrega nada pela metade, Deus. O Senhor que começou a boa obra, Pai, vai terminar, Senhor. Pai, não é pelas nossas forças, Deus, mas é pela Tua força, Pai. É pela Tua força, Pai, que nós iremos, ó Pai, vencer. Pai, vencer, Pai. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Nossa esperança está no Senhor, Pai. O Deus, ó Pai, que faz o mar se abrir. Um Deus que faz a boca do leão fechar. Um Deus, ó Pai, que faz água jorrar pelas rochas, Pai. Esse é o Deus, Pai, que nós servimos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, apacenta, Senhor, nosso coração, apacenta, Senhor, as nossas dores, Pai, para que nós possamos cada vez mais, Pai, ver o Senhor, Pai, em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Ore, igreja, e cante esse louvor agora, nesse momento, de todo o seu coração. Abra sua boca e cante com esse louvor como uma verdade em sua vida.
uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Esse é o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, que o Senhor prospere teus caminhos, que o Senhor faça florescer a sua vida em tudo que você tocar as mãos. Que a paz do Senhor seja com vocês, igreja. Tenha um domingo abençoado, uma semana repleta do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Gente, tem, aleluia, glória a Deus. Gente, tem sanduíche para ajudar os kids ali. Não foi colocado artes, mas se você quiser passar ali na cantina para ajudar a gente, amém? Deus abençoe. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.